Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Deixe sua Bíblia aberta. Meu nome é Flávio, eu sou pastor, um dos pastores da Igreja Batista Belo Horizonte. E quero dizer que é uma grande honra e um grande privilégio receber o Congresso da Juventude Batista da Associação Centro em nosso meio. E a minha oração é que Deus continue despertando jovens e adolescentes para esse trabalho maravilhoso. Espero que nos encontremos em Corumbá para o Congresso da Juventude Batista do Mato Grosso do Sul e que seja um tempo de grande bênção para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja. Fiquei sabendo que ontem foi um momento maravilhoso também e eu quero agradecer muito àqueles que vieram debaixo de chuva, lutando contra a enxurrada. Uma bênção tê-los aqui conosco. Obrigado pelo sacrifício. E eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta em Atos, no capítulo 19. E eu quero usar a palavra-chave do Congresso novamente, no sentido especial de novamente na mesmice da multidão. Então nós vamos pensar novamente no sentido de algo que se repete em contato com essa multidão. Nós vamos tentar entender que multidão é essa, mas uma novamente na mesmice da multidão. E vocês vão ver que, à medida que prosseguirmos com o texto, eu espero que esse título geral faça sentido. Uma novamente na mesmice da multidão. Nós partiremos do verso 23 de Atos, capítulo 19. Se você não tem a sua Bíblia, por favor, sente-se próximo de alguém que tenha, porque nós precisaremos dela essa noite. A título de introdução, eu quero fazer algumas observações que hão de preparar o caminho para analisarmos o texto de Atos 19. E a primeira coisa que eu quero deixar contigo é que há algum tempo nos Estados Unidos foi organizada uma conferência que une duas realidades hoje no mundo. A realidade da tecnologia e a realidade da economia. Esta conferência se chama Teconomia. A cada 2 dias, nós criamos tanta informação quanto nós produzimos desde o início da civilização até o ano 2003. Vou repetir. A cada 2 dias, nós manipulamos dados no mundo virtual, o equivalente a toda a informação produzida desde o início da civilização, o registro da história, até o ano 2003. Tudo que foi produzido do início até 2003, agora, em termos de dados, é reproduzido a cada 2 dias. Isso significa que a cada 2 dias, 5 exabytes de informação são manipulados no mundo virtual. E isto, ele diz, eu passo muito do meu tempo assumindo que o mundo não está preparado para a revolução tecnológica que muito cedo acontecerá. Este é o presidente da Google. Eu não sei se ele teme a Deus ou não, mas ele está dizendo, eu temo que nós não estamos ou estejamos preparados para a revolução tecnológica que está chegando. Por exemplo, eu tomei pé de uma situação que alguns de vocês já estudaram nas escolas. Quantos aqui já ouviram falar, já estudaram algo chamado Dark Web? Levante uma das mãos. Ótimo. Ou Deep Web. A web escura, ou trevas, ou a web profunda. Isso significa, trocando em miúdos, que no mundo da internet existe uma internet especial. Existe um mundo especial. E este mundo especial, ele é descrito hoje como sendo um mundo escuro. Por quê? Porque as pessoas ao redor do mundo precisam e querem privacidade no mundo
virtual. Foi por isso que isso não nasceu para este fim, nasceu com propósitos militares na década de 70, mas o mundo hoje quer privacidade. Quer ver só? Você quer passar férias no Caribe e você faz uma pesquisa na internet. Passagens, pacotes de viagens e hotéis no Caribe. Eu quero passar férias ali, as minhas próximas férias de verão serão no Caribe. Você faz a pesquisa. No dia seguinte, ou horas depois, você começa a receber informações de outros pacotes de férias, de outros hotéis, de outros destinos. Quantos aqui já experimentaram isso? Levante uma das mãos. Isto aí é o que o mundo virtual não quer. Ou seja, que alguém manipule as informações e saiba que você quer ir para o Caribe e assim invada a sua privacidade. A Dark Web é para isso. Essa web escura é para que você adentre esse universo e você possa então fazer negócios, comprar e vender, sem ser identificado. Para isso eles têm uma moeda específica, o negócio é fascinante. Mas ao mesmo tempo em que ela foi criada para ser algo bom, isto traz problemas seríssimos. Por exemplo, um inglês chamado Alan Pearce comentou numa palestra que no mundo da Dark Web você pode alugar os trabalhos de um hacker que pode adentrar por 50 euros os seus dados pessoais e arruinar o seu computador, os seus dados pessoais. Por 200 euros, ele pode quebrar uma empresa. Então você entra na Dark Web, contrata o hacker, paga 200 euros e ele destrói a sua empresa. Ou, se você pagar, de acordo com Alan Pearce, 500 euros, 400 euros, você pode contratar um hacker para fazer download ou upload de informação na conta de alguém que comprometerá o caráter dessa pessoa diante da polícia. Em outras palavras, você pode, através da Dark Web, alugar alguém para destruir a reputação de um outro ser humano. Isso é o que está por vir. É a primeira observação que eu quero fazer. Em seguida, vem isto. Se por um lado nós temos um universo de informações hoje cada vez maior, e como disse o presidente da Google, o chefe executivo, a cada 2 dias nós produzimos 5 exabytes de informação, eu acredito que o outro lado da história também é verdadeiro. E vocês vão concordar comigo que uma pessoa sem informação, ela está fadada à ignorância. Não é verdade? Quando um ditador assume o poder, o que ele faz? Ele elimina as cabeças pensantes, os filósofos, os artistas, os músicos, os poetas, os pensadores, eles são eliminados. Por quê? Um ditador, um governo manipulador, ele deseja que as pessoas não pensem, que as pessoas estejam na ignorância. E aqui eu quero levantar uma pergunta. E eu fiz essa pergunta a um professor de filosofia e atualidades de uma das nossas escolas em Campo Grande. O primeiro nome dele é Fábio. Eu fiz a pergunta ao professor Fábio e a pergunta foi a seguinte. Nós sabemos que, historicamente falando, a falta de informação deixa um povo na ignorância e esse povo se torna facilmente presa de manipulação. É fácil manipular pessoas que não têm acesso a conhecimento. Mas o contrário seria verdadeiro. É possível que o excesso de informação nos deixe também na ignorância. Faz sentido a pergunta? A falta de informação me deixa na ignorância e eu sou instrumento fácil de manipulação. Mas será que à luz do que nós estamos vivendo hoje, o excesso de informação, rede social, WhatsApp, Facebook, internet, www, e seja aí por diante, será que o excesso de informação não faz de mim também uma presa fácil de um mundo que me impede de pensar por mim mesmo?
É possível? Estava conversando com um membro de nossa igreja, mãe, uma mulher responsável, e ela disse: Flávio, do meu telefone celular eu apaguei alguns ícones. Ela fez a seguinte observação, contando o tempo que ela visita Facebook e outras coisas: 1h30 mínimo por dia só lendo postagens de outras pessoas, e deixe-me dizer que entre 70% a 80% dessas postagens, elas acrescentam absolutamente zero à sua existência. É simplesmente curiosidade. É a menina que foi para a praia e está mostrando a marca do biquíni, é o menino que foi para a academia e está mostrando o músculo que adquiriu. Não acrescenta nada. Absolutamente inútil. Ela disse: eu passo 1h30 da minha vida visitando essa bendita rede social, a troco do quê? Em 1h30, senhoras e senhores, você poderia aprender uma língua estrangeira, sim ou não? Com 1h30 vocês podem compor músicas, aprender instrumentos, praticar esportes. Vocês podem aprender outras coisas que serão úteis. Por favor, não saiam daqui dizendo que o pastor Flávio é contra a internet, ele é contra a rede social. Se fosse este o caso, nós não teríamos um canal no YouTube. Eu não sou contra nada disso, eu faço uso disso. O problema é outro. É quando eu me deixo manipular por esse universo que está impedindo algumas pessoas de pensarem. Esse professor, chamado Fábio, de Filosofia e Atualidades, ele fez referência a uma escola chamada Frankfurt-Einheimer, e ele diz que esta escola afirma que é possível manter um povo na ignorância. Preste atenção, isso é coisa científica. Frankfurt-Einheimer, você pode manter um povo na ignorância pelo excesso de informação. Não é extraordinário isso? E a pergunta que eu quero deixar para você, adolescente e jovem batista da nossa Associação Centro: qual é o uso que você tem feito dos dados aos quais você tem acesso diariamente? Quão crítico, quão pensador, quão criativo isso te torna, ou quanto passivo isso te torna? Isso é de fundamental importância, e nós precisamos estar alertas para isso. Existe uma frase, um adesivo em carros aqui em Campo Grande. Trata-se de um projeto de biologia no estado de Mato Grosso do Sul, e o projeto é esse: de preservação da fauna pantaneira e sul-mato-grossense. E a frase é essa: papagaio, quem já leu essa frase? Papagaio feliz não é aquele que fala, mas aquele que voa. Quantos aqui já viram essa frase? Alguns aqui já viram essa frase em adesivos. Papagaio feliz não é aquele que fala, que repete, é aquele que voa. E eu tenho que dizer amém a isso. Eu quero ver a fauna e a flora do nosso estado sendo preservados. Mas dito isto, senhoras e senhores, eu gostaria de propor uma outra pergunta. Será que nós estamos reproduzindo informação mecanicamente? Ou será que nós estamos, de maneira criativa, produzindo coisas boas que hão de abençoar a nossa sociedade? O professor Fábio fala sobre educação emancipatória. Será que o nosso cristianismo, será que a nossa fé, ela é emancipatória? Como o irmão estava falando, quando nós cantamos, nós pensamos naquilo que cantamos? Ou será que nós seguimos? O ditado diz que peixe morto segue com a correnteza, não é? Então, será que nós somos peixe vivo que muitas vezes nada contra a correnteza? Nós estamos prestando atenção naquilo que cantamos, nós refletimos sobre aquilo que afirmamos num cântico, ele está absolutamente correto. Você pode, eu posso, trazer sérios problemas para as nossas vidas à medida que cantamos coisas, afirmando em oração diante de Deus, porque cantar hinos e cantar esses cânticos atuais nada mais é do que afirmar diante de Deus e diante da congregação convicções pessoais.
E muitas delas nós nem sequer raciocinamos acerca do que estamos cantando e falando. É muito sério e nós precisamos rever isso. Muito bem. 3 coisas com base em Atos capítulo 19. A partir do verso 23. Vamos lá. Atos 19, 23. É uma das passagens que todas as vezes que eu leio começo a sorrir sozinho. Pela circunstância e como que a congregação reage. Vamos lá então. Atos 19, verso 23, a palavra de Deus diz: E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Vocês sabem, nessa altura, Paulo e outros estão na região de Éfeso, na região de Listra e Icônio, cidades de história grega. Eles estão sob o domínio romano, mas a cultura é grega. Então eles estão vivendo o mundo helenista. E nesse contexto, Paulo e os outros estão entrando para pregar o Evangelho. E o texto diz que houve uma tremenda confusão por causa daqueles que estavam sendo descritos como pessoas do caminho. Cristãos, pessoas do caminho, discípulos, termos usados para descreverem os seguidores de Cristo. Verso 24 então. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Verso 25, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Verso 27, e não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E agora o verso 28. E ouvindo-o, encheram-se de grande ira e clamaram dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. Em primeiro lugar, eu quero deixar isso com vocês. Uma nova mente na mesmice da multidão é uma nova mente numa multidão de conveniências. E aqui está um homem preocupado com o quê? Lucro. Está preocupado com dinheiro. Não há preocupação aqui com a verdade. Paulo está pregando o Evangelho. Paulo está anunciando a verdade. A preocupação de Demétrio e dos demais ourives é com o lucro, não com a verdade. E senhoras e senhores, nós vivemos uma realidade na qual você e eu estamos inseridos, e o fato é este: as pessoas pensam e elas agem com base na conveniência. E uma nova mente precisa entender que ela estará no meio de pessoas que pensam de maneira conveniente. Ray Stedman define o cristão da seguinte maneira: completamente destemido, continuamente alegre e constantemente em confusão. É você um crente em Cristo, um jovem batista da Associação Centro, visto pelo mundo como uma pessoa que gera confusão, não porque você é um mau cidadão ou uma má cidadã, mas porque você é um crente fiel. Você segue com o fluxo, ou você para, pensa e com uma nova mente, numa multidão de conveniências, age de maneira contrária. Há algum tempo atrás, nós tivemos uma manifestação em Campo Grande, e a preocupação de algumas jovens era participar desta movimentação e queimarem os sutiãs
como protesto. E a pergunta que eu faço é: ir em praça pública, tirar a blusa, queimar os sutiãs, diminuirá em que, de forma prática, o abuso contra a mulher? Mas observe que eu ouvi e vi muitas meninas interessadíssimas em ir para o movimento. E a pergunta que eu faço é: não quero entrar no mérito da questão se é certo ou errado participar de uma passeata, se é errado ou não participar de uma festa ou de um encontro como esse. A minha pergunta é: quão relevante? O que você faz ali? Você precisa ser novamente num ambiente de conveniências. E nós vivemos um mundo de conveniências. Aqui está Demétrio dizendo: eles estão pregando a verdade, por onde passaram a verdade fez diferença, mas se nós dermos atenção ao que eles falam, perderemos o lucro. Está você constantemente correndo o risco de perder posições, status, amigos, porque ama Cristo e é fiel ao Evangelho, ou está você seguindo com o fluxo? Nós precisamos de uma nova mente na mesmice da multidão que vai contra este universo de conveniências. E eu espero em Cristo que você não seja um crente de conveniências. Cantar louvores aqui é uma coisa. Cantar louvores nas ruas é outra bem diferente. E eu espero que nós coloquemos as nossas faces para a exposição, ou como diz o provérbio, nossa cara a tapa, para que sejamos, tanto dentro quanto fora da igreja, crentes que não sigam com o fluxo, mas cristãos que pensem e demonstrem uma nova mente num ambiente de conveniências. Em segundo lugar, dos versos 29 ao verso 34, e aqui você verá o quão ridículo a coisa se torna. Demétrio fez uma acusação contra os pregadores do Evangelho e começou o alvoroço. Verso 29, a palavra de Deus diz: e encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro. Esse teatro, de acordo com os arqueólogos, podia sentar 20.000 pessoas. Não estamos falando de uma reunião pequena, é uma reunião de proporções consideráveis. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que ou por causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Verso 34, mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. E aqui eu quero chamar sua atenção para 2 coisas que aconteceram nesse momento. Depois da confusão ter sido começada, as pessoas se reuniram em milhares e elas simplesmente começaram a gritar. E elas gritaram por 2 horas. Preste atenção no que diz o verso 34, que para mim é fascinante. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Uma multidão que está gritando. E observe que o verso anterior, o verso 32 e o verso 33 diz que estes se reuniram e muitos deles nem sabiam o porquê estavam ali reunidos. Não é fascinante isso? Muitas pessoas estão na multidão, estão gritando, feito loucos, por 2 horas. Um cutuca o outro e fala:
Você está aqui há quanto tempo? Eu já estou aqui há mais ou menos uns 90 minutos. Você está gritando há 1h30? Há 1h30. Por que você está gritando? Sabe que eu não sei. Na verdade, me chamaram para cá, eu estou gritando aqui por mais de 1 hora, mas eu mesmo não sei o porquê eu estou aqui gritando. Esta é a realidade de Atos 19. E nós aprendemos com isso que há necessidade de uma nova mente numa multidão de emoções. Irmãos, irmãs, como nós temos sido encorajados a pensarmos emocionalmente e não racionalmente. Flávio, você é contra emoções? Claro que não. Mas eu quero propor que o equilíbrio está nas duas coisas: razão, racionalidade e emoção. Quando essas duas coisas estão juntas, ótimo. Se eu tenho só razão, eu parto para o legalismo, para a frieza. Se eu tenho só emoção, acontece o que está aqui escrito. Por que vocês estão cantando? Por que vocês estão aplaudindo? Por que vocês estão há 2 horas falando a mesma coisa? E a resposta poderá ser: eu não sei. E isto, senhoras e senhores, requer uma mente renovada, que seja capaz de dizer: eu vou ficar aqui e cantar por 2 horas, porque eu quero, porque eu entendo a necessidade disso. Eu vou ficar aqui e vou aplaudir Jesus Cristo por 2 horas, porque eu entendo que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Existe uma razão, existe uma lógica, existe sentimento. Uma nova mente numa multidão de conveniências, uma nova mente numa multidão de emoções e, por fim, uma nova mente numa multidão de partidarismos. Ray Stedman fala sobre o que segue dos versos 35 ao verso 41, e o que nós vemos aqui é uma tentativa político-partidária de acalmar as coisas. Verso 35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Percebe que agora entrou um homem que é responsável pela cidade, e ele está dizendo: nem uma coisa nem outra, nem Diana, nem Cristo. Esses homens que vocês estão acusando, eles não são sacrílegos, eles não fizeram nada que blasfemasse contra a nossa grande deusa. Verso 38. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, a audiência e a procônsules que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Senhoras e senhores, aqui está a imagem mais descritiva de um ser humano politicamente correto. É o cara que não sai de cima do muro. Ele não falou mal dos cristãos, ele não falou mal dos adoradores de Diana, ele não acusou a multidão que está indo contra o governo romano, ele simplesmente fez o quê? Agradou todo mundo. A multidão se desfez, e a verdade, quem se importa com ela? Quem se importa com a verdade? Então, quero concluir deixando com vocês isso. Em primeiro lugar, Juventude Batista da Associação Centro, jovens e adolescentes, nós precisamos de uma nova mente na mesmice da multidão. Uma mentalidade que é capaz de agir contra e a despeito das conveniências. Se você tem que pagar o preço, pague o preço. Mas não seja conveniente.
uma nova mente nessa mesmice emotiva. As pessoas estão gritando, as pessoas estão vibrando, e você para perguntar: por que você está queimando o seu sutiã na praça? Eu não sei. Por que você está agora vandalizando a propriedade de outro porque essa multidão está em protesto na rua? Eu não sei. Por que você estará em outubro votando em alguém? Eu não sei. Procure ter uma nova mente na mesmice emotiva de um mundo que não reflete, mas só quer agir com emoção. Haja com uma nova mente, evitando partidarismos. Vocês me dariam mais 5 minutos? 5 minutos e eu termino. A palavra, eu vou dizer a palavra grega, e eu quero que vocês ouçam o som dessa palavra e tentem definir a que palavra em português o som dessa palavra em grego te remete. Está entendido? Eu vou falar a expressão em grego, a palavra em grego, ouça o som e tente identificar a palavra em português. Combinado? A palavra é esta: idiotes. Vou repetir de novo. Palavra grega: idiotes. Qual é o som que isso gera no seu ouvido em português? A palavra idiota. Quem concorda com isso? Idiotes. Te lembra de idiota? Ok. Eu fiz um estudo preparando para essa noite e descobri o seguinte: que os apóstolos, em Atos capítulo 4, verso 13, foram chamados de idiotes. Não no sentido de ser um idiota, naquele filme antigo de humor, dizem que é de humor, nunca consegui rir nada daquilo, quanto mais idiota melhor. Lembra desse filme? Alguns aqui nem nascidos eram quando esse filme foi feito. Eu não consigo rir nada daquele filme, mas aí está. Quanto mais idiota, melhor. Não é nesse sentido que a palavra grega é usada. A palavra ali, em Atos 4,13, está no sentido de indouto. Uma pessoa que não foi preparada academicamente, intelectualmente, para fazer o que está fazendo. Olha só que fascinante. Qual é o antônimo, o oposto de idiotes? Eu vou repetir uma palavra e você preste atenção no som e veja com que palavra você se identifica com o português. O antônimo de idiotes é polites. Te lembra do quê? Político? Politicado? Alguém com uma capacidade de ser útil. Não, o problema é que nós associamos a palavra político ao sentido de partidarismo. Mas o idiotes é uma pessoa que não serve para o domínio público. Ela tem uma vida reservada demais. O polites é aquele que serve o povo onde está. É um bom cidadão, uma boa cidadã. E eu quero propor que nós devemos, numa época como esta, e eu vi o livro de Mário Sérgio Cortella, Política para não ser idiota. É um livro que chama a atenção das pessoas para que usem o sentido correto da cidadania, para que não caiamos em desuso. E como este é um congresso, e congresso precisa rever princípios e apresentar novos horizontes, eu quero encerrar com uma proposta. E a proposta é simples. Um desafio. Quantos aqui estariam dispostos comigo a orarem? Pastores presentes, igrejas locais, e começarmos um projeto chamado MS Limpo. A Junta de Missões Nacionais
na última Convenção Batista Brasileira em Santos, estado de São Paulo, lançou o programa Viver. Ele foi mencionado aqui num congresso missionário há algumas semanas atrás. É um plano de prevenção às drogas. Em Guarulhos e em Santos, uma diretora de uma escola com lágrimas nos olhos disse: o que vocês fizeram com os adolescentes da minha escola? Uma das escolas mais agressivas e violentas da região. O que aconteceu? A Junta de Missões Nacionais treinou adolescentes para comunicarem este conteúdo. O programa Viver, de prevenção às drogas. Tem um material de discipulado maravilhoso. Eles foram para a escola e os adolescentes, em contato com outros adolescentes, transformaram a realidade ao ponto de trazer uma diretora que estava em desespero, trouxe lágrimas aos olhos dela de gratidão. O que vocês fizeram? Compartilha conosco a receita. E eu quero fazer o desafio. Como alguém que quer sair daqui com uma nova mente na mesmice da multidão na qual nós nos encontramos, com uma proposta positiva. Não apenas repetindo dados em Facebook, em redes sociais, mas livres de alma em Cristo. Quem sabe nós pudéssemos unir esforços, nossas igrejas, criarmos uma caravana, irmos às Cristolândias no Rio de Janeiro, aprendermos com eles como fazer o programa Viver, trazê-lo para o Mato Grosso do Sul, e quem sabe os adolescentes jovens que estão aqui, pastores, nós unamos as forças e possamos impactar o Mato Grosso do Sul com uma proposta que vai impedir que tantas outras centenas e milhares de vidas continuem sendo destruídas pelas drogas. Senhoras e senhores, é tempo de nós pensarmos desta maneira e que Deus nos dê a graça de termos em Cristo uma nova mente. Oremos. Pai querido, graças te damos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado por esses jovens e adolescentes que estão aqui, remidos no sangue de Cristo, tesouro do Senhor. Sangue real temos em nossa igreja essa noite. Ó Deus, nós te louvamos por aquilo que o Senhor fez e há de fazer em nossas vidas e através de nós, para o louvor e exaltação do nome único, santo e todo-poderoso de Cristo. Dê a esta juventude, a esses adolescentes, a esta mocidade batista da Associação Centro, uma mente renovada em Cristo, que eles não sigam na vida de maneira conveniente, mas que fiquem firmes em nome de Cristo e por amor a Cristo. Ó Deus amado, dá-nos uma nova mente numa época em que as pessoas agem de uma maneira tão emotiva que chega a ser irracional. Dá-nos razão, dá-nos racionalidade e ao mesmo tempo um coração cheio de amor e cheio de paixão por Cristo. Nós pedimos finalmente que o Senhor nos dê uma nova mente, que seja política no sentido de servir bem a nossa comunidade e que evite a todo custo o partidarismo. Tem misericórdia de nós, ajude-nos a sermos bons cidadãos e cidadãs em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Obrigado pela paciência. Que Deus abençoe.